A Mira Leitão fez uma pergunta sobre o fato da economia brasileira estar indo mal ser culpa do Haddad, do Lula, do governo do PT, ou se a gente está sendo exagerado e de fato ele recebeu um país destruído pelo Bolsonaro. Dá uma olhada na pergunta que na volta eu vou explicar que eu acho que a gente está numa sinuca de bico aqui. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal no atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada. A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Pois é, galera, a pergunta em si, ela reflete um pensamento de muita gente da esquerda, né? De fato, o Lula, coitado, recebeu um país destruído pelo Bolsonaro, ele não podia fazer muita coisa, a dívida está crescendo, teve coisas escondidas e ele simplesmente está fazendo o melhor que pode. Isso é uma bizarrice. Isso, assim, vindo da Mira Leitão, essa pergunta em si já reflete o fato de que está completamente carregado de ideologia e visão pessoal e de amizade ou de preferência política e não técnica. Porque por mais que ela seja uma jornalista, ela também é responsável pela pauta econômica, deveria ser mais inteligente nesse sentido. Então eu vou explicar para vocês por que isso é uma imbecilidade, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o Lula ele recebeu um país melhor do que o Bolsonaro recebeu do Temer. E a culpa não foi do Temer. O Temer recebeu um país pior do que ele passou para o Bolsonaro, porque a Dilma destruiu o Brasil. A gente tem números aí que refletem exatamente o que eu estou falando. A recessão braba, inflação alta, o país completamente desestruturado em termos econômicos. E aí, o que foi feito de lá para cá? Cada um foi ajustando algumas coisas. O próprio Bolsonaro, quando recebeu o governo, ele passou a reforma da Previdência. O Temer passou, por exemplo, a reforma trabalhista. Cada governo que a gente teve, o teto de gasto, que foi aprovado no governo do Temer, tudo isso foi ajustando o Brasil para tirar a gente daquela situação que o PT colocou. E veja, o PT não colocou porque ele mudou o plano de governo. O plano de governo do PT de 2002, lá, quando o Lula foi eleito, até o impeachment da Dilma, sempre foi o mesmo. A questão aqui sempre foi a conjuntura do cenário macro. O que eu quero dizer com essa expressão maravilhosa aqui é que o mundo estava indo muito bem. O Brasil estava sendo favorecido pelo crescimento da China, que comprava commodities e tudo mais. Então, a gente foi jogado ao crescimento mesmo com a estratégia errada. É como se a gente fosse um time de futebol que está jogando todo errado, mas estava cheio de Ronaldo Fenômeno, Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Então, mesmo sem muita estratégia, a gente ia acabar ganhando mesmo. Só que quando o cenário mudou, as coisas ficaram complicadas. A dinâmica do PT de gastação de dinheiro, de torra tudo, dane-se, não tem problema, né? Fazer politicagem, fazer proselitismo político, populismo, isso não mudou. A questão é que a Dilma pegou um país que já não era favorecido pelo cenário macro. A China já estava estabilizada, não crescia tanto. A gente já estava numa base mais, né, estável. A dívida do brasileiro já estava aumentando, o brasileiro já estava todo endividado, então não podia se endividar mais. O governo já não tinha superávit, então o governo passou a ter que controlar suas despesas. Tudo isso aconteceu no governo da Dilma. E aí as pessoas foram para a rua, não é porque mudaram de opinião, é porque sentiram na pele. E mais uma vez, depois que entrou o Temer, com a ponte para o futuro. O que é ponte para o futuro? Procura aí na internet. É uma política bem liberal que o Temer trouxe de organizar a casa, privatização de empresa, aprovação do teto de gasto, reforma trabalhista. O Paulo Guedes entrou, seguiu a mesma dinâmica. Reforma da Previdência, desburocratização. A gente tinha o Tarcísio lá privatizando, concedendo um monte de rodovia, ferrovia, marca do saneamento. Tudo isso favorecia o que a gente chama de crowding out. A gente estava tirando o investimento da responsabilidade do Estado e passando para as empresas que fazem com mais eficiência, que têm mais capital para investir. Quando o Lula venceu essa última eleição, de fato, é inegável, o Bolsonaro tinha pedalado o precatório, o Bolsonaro tinha aumentado o Auxílio Brasil,
Só que isso era algo muito pequeno e muito fácil de ser corrigido. O próprio Paulo Guedes, durante a campanha do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele falava sobre isso. Como você vai arrumar dinheiro? Seguindo política de privatização de empresa, tinha o Correio para ser privatizado, a gente tinha outras refinarias da Petrobras para serem privatizadas. Lembra que o pessoal reclamava? Petrobras está dando muito lucro, está distribuindo dividendo. Pois bem, agora ela está com prejuízo. Agora a gente está vendo aí as estatais quebradas. O governo Lula, ele não só aumentou, manteve o Auxílio Brasil, que ele poderia ter cortado, reduzido no Bolsa Família, nem que fosse o primeiro ano, porque o Bolsonaro já tinha prometido, como ele prometeu também redução da carga tributária até R$ 5.000, prometeu aumento para servidor público, ele prometeu tudo o que ele queria. Picanha para brasileiro. Só que ele não tinha uma estratégia. Ele bloqueou as privatizações. Ué, uma forma de você reduzir a dívida seria: vende a Petrobras, vende o Banco do Brasil, vende os Correios. Inclusive, ele cogitou até reestatizar a Eletrobras. Ele fez aquele arcabouço fiscal que já nasceu morto. O meu canal começou justamente quando o Lula foi eleito. Se você olhar os primeiros vídeos desse canal, o que você vai ver? Eu falando, esse arcabouço é um teto ali de palha, né? É um toldozinho que o pessoal colocou em cima, isso não serve para nada. E agora, sei lá, tem pouco tempo, já se sabe que o teto de gasto serve para nada. O governo saiu torrando dinheiro, aumentando imposto. Olha que situação esdrúxula que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem recorde de arrecadação de impostos aqui no Brasil. Olha que coisa legal, né? E ao mesmo tempo, nunca se gastou tanto dinheiro. A dívida nunca cresceu tanto. E essas visões equivocadas, essas brigas políticas, geopolíticas que o Lula fica arrumando, sabe para que serve? Para aumentar o risco do Brasil. E sabe o que reflete esse risco? Um aumento do juros real. Quando você escuta algum idiota falar: é um absurdo, o Brasil tem o segundo maior juros real do mundo. É verdade, mas a pergunta que eu te faço é: por que a gente tem um juros real tão alto? Se ele é tão alto, se ele é tão maravilhoso, favorece os rentistas, por que ninguém está botando dinheiro no Brasil? Por que você olha os números e está todo mundo tirando dinheiro do Brasil se o nosso juros é tão alto? Porque esse juros real, ainda que muito alto, ele serve para tentar segurar o investidor de ir embora. E não está conseguindo. Ele não está conseguindo. Porque ainda assim as pessoas olham e falam: cara, isso aqui esquece, isso aqui pula fora. Esse país aqui não tem como. Então, o que precisa ser feito, querida Miriam Leitão? O que o Lula deveria ter feito? Primeiro, ser um cara responsável. Que é inclusive que uma porrada de gente do mercado financeiro disse, não foi isso? Quando falaram: não, vai vir um Lula paz e amor. O Armínio Fraga, por exemplo, foi um cara que disse que teve uma conversa mental com o Lula. Um cara tão experiente como Armínio Fraga teve uma conversa mental num sonho que ele teve. E o Lula disse para ele que seria super responsável. Segundo dia de governo do Lula, aliás, antes de começar o governo do Lula, quando ele estava aprovando o arcabouço fiscal lá, né, que vocês sabem que foi aprovado antes do começo do governo Lula, agora eu tô com medo. O outro lá: boa sorte, galera. Cadê a responsabilidade de vocês? E eu vejo isso repetir agora, tá? Tô vendo essa bolsa aí, eu não quero que a bolsa caia. Só que, desculpa, a bolsa e o dólar no Brasil hoje refletem uma ideia de que o Tarcísio vai ganhar mole essa eleição, vai entrar lá, vai passar mole uma PEC lá para arrumar os gastos, vai ajustar tudo e vai ser tudo mil maravilhas. É isso que o dólar hoje reflete, é isso que a bolsa hoje reflete. Um entusiasmo, né, ingênuo. Desculpa, depois de todos esses movimentos que teve, Eduardo Bolsonaro, não sei o que, Magnitsky, esquece, galera. Esquece. Você pode amar a família Bolsonaro, você pode achar que a direita está sendo perseguida. Eu concordo com um monte de coisa nesse sentido. Mas os fatos são os fatos. E qual é o fato que a gente tem hoje aqui? O Lula está ganhando popularidade. O Lula está sabendo alavancar esse negócio. Isso significa dizer que, muito provavelmente, a gente vai ter uma disputa extremamente acirrada. Aquela ideia de que o Lula já era carta fora do baralho, que eu achava que faz um certo sentido, mas nunca comprei. Hoje, eu não acho isso. Se a eleição fosse hoje, eu acho até que o Lula ganhava. E se o Lula ganhar, galera, vocês de novo vão acreditar o quê? Que ele vai ser paz e amor, que não, agora, finalmente, no quarto mandato dele, né? Agora sim. É que ele precisava de 3 mandatos merda para um
cair a ficha e ele ser um cara super correto, aí ele vai fazer, porra, reforma tributária, o cara vai fazer um negócio super legal, vai ajustar o fiscal, o Brasil vai ficar super redondinho. O quanto disso você está sendo enganado ou até está enganando os outros?